Olá, turminha, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos fazer uma breve retomada do que nós estudamos, o conteúdo da ficha, ok? Então, acompanhem com bastante atenção. Vamos lá? Em nossas aulas, nós estudamos um pouquinho sobre as cidades do presente e do passado, né? Nós vimos que as cidades de hoje, elas têm algumas características, né? Como, por exemplo, a grande concentração de pessoas, uma variedade de serviços, por exemplo, escolas, hospitais, lojas, postos policiais, shoppings, né? Então, tem uma variedade de serviços. Também tem uma prefeitura que é a sede do governo. Aqui no Distrito Federal, né, a gente tem o governador que administra o DF. Nós também vimos que as cidades de hoje elas apresentam alguns problemas, como por exemplo, congestionamentos, as violências nas ruas, a falta de coleta de lixo, existência de esgoto a céu aberto, né? São problemas que podem estar presentes aí em algumas cidades da atualidade. E aí nós vimos também, né, que entre as cidades mais antigas do mundo está as cidades da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates. E nós vimos que os sumérios, né, o povo sumério, eles formaram algumas cidades na Mesopotâmia, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Algumas dessas cidades, Ur, Uruk, Eridu, Lagash. A cidade mesopotâmica, ela possuía ruas, templos religiosos, portos, pontes, e cada uma dessas cidades tinha um governo próprio, que a gente chama de cidades-estado, né? Elas são conhecidas por cidade-estado justamente porque tinham um governo próprio e elas eram independentes uma da outra. E cada uma dessas cidades-estado era governada por um rei. E esse rei, ele governava do palácio. O palácio que era a sede do governo e também um centro de poder e riqueza. E aí, na cidade da Mesopotâmia, né, nas cidades da Mesopotâmia, existiam os templos religiosos, que eram administrados pelos sacerdotes. E nós vimos também algumas atividades econômicas que eram desenvolvidas na Mesopotâmia, né? A agricultura, eles cultivavam aí, por exemplo, cevada, trigo, algodão, o pastoreio, que eles criavam ovelhas, porcos, bois, né? O artesanato, que tinham os tecelões, os carpinteiros, os ferreiros, os joalheiros. Eles usavam as mãos, né, para fazer grandes obras. E também o comércio, né, que a princípio, inicialmente, o comércio era através do escambo, né, que era a troca de um produto por outro produto. A gente viu, né, que com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, começou a surgir as cidades. As pessoas começaram a produzir mais do que precisavam, né? Então, eu produzia, por exemplo, muita lã. A outra pessoa produzia muita carne. Então, a gente ia trocar esses produtos, né? A gente ia comercializar esses produtos. Em nossas aulas, nós estudamos também, né, sobre os povos antigos e o comércio que foi muito importante na vida dos povos antigos. E aí, sobre o comércio mesopotâmico, a gente viu que os povos, eles percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produto, né, para fazer esse comércio. E aí, na Mesopotâmia, tinha o comércio interno e o comércio externo. O que era o comércio interno? Era aquele comércio realizado entre a área rural e urbana de uma cidade, né? Eles trocavam produtos ali dentro da cidade mesmo, entre a área rural e a urbana. E o comércio externo, que era aquele realizado com outras cidades e com outros povos. E alguns exemplos de produtos que os povos mesopotâmicos traziam, né? Madeira, cobre, granito e outros produtos. E aí o escambo, né, que nós vimos que é a troca de um produto por outro produto. Já no comércio egípcio, os povos eles usavam intensamente o transporte
fluvial, né? Pelo rio. Nós vimos que no comércio mesopotâmico os povos usavam bastante os caminhos por terra, né? Aqui no comércio egípcio usavam muito transporte fluvial. Eles transportavam pessoas e mercadorias pelo rio Nilo, né? E aí nos barcos que eles usavam para transportar as pessoas e as mercadorias, eles usavam as velas, né, que ajudavam com a força dos ventos a direcionar para onde eles quisessem ir. E aí alguns dos produtos que os egípcios levavam, né, comercializavam, os alimentos, os tecidos, couro, o metal, eles tanto vendiam esses produtos como também compravam esses produtos de outros povos. E no comércio fenício, eles usavam intensamente as rotas marítimas, né, pelo mar. E eles chegaram a controlar boa parte do comércio pelo mar Mediterrâneo. O comércio fenício foi um comércio que foi bastante lucrativo. E eles comercializavam tanto aquilo que eles produziam, como também o que eles compravam de outros povos, né? Eles comercializavam, por exemplo, azeite, cereais, joias que eles produziam e também comercializavam, por exemplo, o papiro, que eles não produziam, eles compravam dos egípcios e vendiam para os gregos, por exemplo. Bom, turminha, agora que a gente relembrou, né, um pouquinho o que nós estudamos, eu vou deixar disponível para vocês um jogo na aba Arquivos da disciplina. Eu vou disponibilizar o jogo na versão PowerPoint, que vocês podem abrir diretamente no computador, e vou disponibilizar também o link, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do jogo. Para começar o jogo, você vai clicar em Iniciar o jogo. O jogo ele contém 15 níveis e para avançar de nível, você precisa acertar a pergunta. Se você errar a pergunta, aí você vai ter a chance de tentar novamente. O jogo começa no nível 1, acertando a pergunta, você vai para o nível seguinte. Errando a pergunta, você tem a chance de tentar novamente. E aí o jogo acaba quando você conseguir chegar ao último nível, né? Você vai acompanhando a setinha de nível em nível, ok? Então, lá vai ter algumas perguntinhas para vocês. E aí, 3 opções de resposta e vocês vão marcar a resposta correta. Clicar em cima da resposta correta, tá bom? Então, bom jogo para vocês. Divirtam-se, estudem. Um beijão para vocês também, né? Bom feriado. Amanhã, quinta-feira é feriado. Nós não vamos ter aula nenhuma. E aí, nós nos vemos novamente na sexta-feira, quando eu vou colocar a ficha de vocês, de história, para vocês fazerem, ok? Então, beijos para vocês e até mais.